Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda você, por favor, que está entrando, né? Você escreva da onde você está, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós estamos recebendo, né? Direto do Caribe, do Caribe brasileiro aí, a doutora Lana, né? Lentes interiores aí. Nós vamos bater um papo aí. Ela ficou de ir à Argentina, resolveu não ir à Argentina, né? Eu fui para a Europa, e aí voltamos, e aí estamos aqui para bater um papo com vocês sobre os acontecimentos globais e o impacto disso na saúde mental e na saúde emocional. Eu não sei se você teve vontade de morder alguém perto de você, se alguém já teve vontade de te morder aí perto de você. A gente vai falar sobre o efeito do passa chá e não passa raiva, né? Passa chá, não passa raiva, não é isso? E a gente avançar no acolhimento humano, né? Então nós vamos estar falando aí na live sobre isso. Então, você que entrou, por favor, você se manifeste escrevendo, né? Da onde você está, dê o seu cumprimento, pega os 3 pontinhos, compartilha, que é extremamente importante, tá? Muito importante para nós o seu engajamento, né? Essa já é a nossa terceira live de hoje. Hoje nós temos 4 lives que estamos fazendo. Não, voltamos com a pressão total, né? A gente vai ocupar as mídias com força aí, porque comeu, não leu, o pau comeu, tá? Desse jeito, e rapadura é doce, mas é dura. Então, nós vamos fazer. Isso é muito bom, né, doutor Alex? Porque a gente precisa, pelo menos, tentar fazer um contraponto a todas as coisas ruins que a gente está sendo bombardeado nas mídias de uma maneira geral. É desse jeito. Então, com vocês, doutora Lana. Fala, Lana. Oi, querido. Oi, querido. Pois olha, eu preciso dar um testemunho, né, do que aconteceu, porque eu não viajei para a Argentina, porque não é porque a gente é do campo da psicologia que a gente não tem problemas internamente, né? Aquele velho ditado, né, em casa de ferreiro espeto de pau. O que aconteceu, doutor Alex? O Brunão desenvolveu uma falsa pneumonia, ou seja, uma pneumonia emocional, e que nem era, no final das contas, ao ir para o especialista, nem isso mesmo ele chegou a ter, era apenas a sintomatologia, ou seja, as emoções, quando a gente não quer, né, ver, quando a gente não quer se confrontar com algo que realmente nos assusta, que seria contrário a todos os teus sonhos, vai acontecer de você até mesmo somatizar uma doença orgânica. Por isso que nós estamos aqui. E desde o primeiro momento, queriam até interná-la, a gente aqui interferiu, e aí eu conversando com a médica, ela teve que concordar conosco, né, doutor Alex, que infelizmente são questões emocionais que levam ali a grande maioria para as emergências dos hospitais. E eles estão lotados, na grande maioria, também proveniente das doenças emocionais, ou seja, a alma adoecida, né, os pensamentos embotados, adoecendo fisicamente as pessoas. E a gente precisa, de alguma maneira, como o senhor brilhantemente faz aqui, está alertando as pessoas desses fatos, porque é isso que está acontecendo na nossa população brasileira. Não, inclusive, né, Lana, a gente está para viver momentos extremamente delicados, né, como esse caso agora do próprio 15 de novembro, né, que nós já vimos esse filme recentemente, né, você inclusive, né, viveu esse filme, né, e graças a Deus você saiu ilesa desse filme, mas você estava dentro do enredo, né, e de novo estão reescrevendo uma história que pode culminar no novo 8 de janeiro, né. Isso a nível Brasil. Né? A nível mundo, nós já fomos surpreendidos com o 7 de outubro. Né? O 7 de outubro agora marca, né, o planeta, né, como uma data que nós gostaríamos que não tivesse ocorrido. Né? Hoje é 7 de novembro, está fazendo exatamente 30 dias, né, que nós fomos todos balançados numa barbárie, o termo é esse, é uma barbárie, né, e que chocou quem é do bem, independente se está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. Né? Mas qualquer pessoa que é do bem, ela ficou chocada com as imagens, com a maneira como tudo aconteceu, né? E os desdobramentos, né, eles também são complexos. Então, nós temos um start complexo e nós temos o desdobramento também como algo complexo, extremamente entendível diante do que está acontecendo ali naquela bendita região, que não é um problema de agora. Nós já sabemos que isso é um problema milenar, né? Então não é um problema de agora é só uma pimenta no meio de uma azeitona, né? Então colocando ali para poder justificar um estado de
conturbação global, né? Então eu queria que você fizesse uma análise do impacto desse 7 de outubro, né? Pensando no nosso 8 de janeiro e pensando no nosso 15 de novembro, né? Diante de um 18 de novembro que o pessoal ainda vai fazer cursinho de bruxaria lá em Londres ainda. Então tem um encontro de bruxa, feiticeiro, feiticeira, magos e magas para dar curso para aumentar o número de pessoas que estão invocando, né? Forças que muitas das vezes as pessoas não têm noção. Eu digo isso porque eu sou um pastor da área de libertação, então muitas das vezes as pessoas estão invocando coisas que elas não têm nem dimensão do que elas estão invocando e para onde o troço vai levá-las e a família delas. Mas é aquela coisa da sedução do oculto, né? O ser humano tem muito essa coisa da sedução do oculto, né? Inclusive, isso tanto é real que o maior número de baixas nossa, né, lá em Israel, foi na bendita rave, num sabá, que devia estar todo mundo dentro de casa ou na sinagoga, né? Não deviam estar onde estavam. Né? Tem mais isso ainda, né? Pois desse processo. Pois é, as pessoas aqui no Brasil, eu inclusive apresentei uma live a semana passada, no dia 2, sobre o 31 de outubro, que foi aqui a festa das bruxas, né, o Halloween, e mostrando que, infelizmente, está crescendo muito. Em 10 anos, o crescimento em todas as escolas, em todos os cursinhos de línguas e em todo canto, em todas as lojas, todo o comércio, trabalhando muito intensamente em cima dessa festa. Porém, essa festa e esses acontecimentos, eles começam já, com relação à saúde mental das pessoas, criando conflitos assim. Primeiro, esse movimento era um festival pagão, celta, onde eles celebravam a escuridão, o período mais negro do dia, porque lá no hemisfério norte é realmente isso que está começando. Ilana, parece que está saindo um pouquinho do som, né, por causa do vento, não sei se é o vento. Tá com vento aqui? Para nós está saindo isso. Eu sei que aí onde você está, né, venta muito vento, e ele está chegando aqui para a gente, atrapalhando um pouquinho a tua fala. Eu vou fechar tudo aqui, vou tentar fechar aqui. Isso. Gente, a doutora Lana, ela está em Recife, está de frente com a água a 25, 27 graus, entendeu? Sim. Hoje já molhou o pé na água, você entendeu? Então, é por isso que ela está pegando ventinho, porque ali é quente o tempo todo, né? O calor é contínuo. E aqui, por incrível que pareça, tá com muito vento, né? Essa mesma ventania que vocês tiveram em São Paulo, a gente está vendo aqui, uma ventania constante, né? Realmente, em pleno novembro é estranho a gente está com um clima assim tão instável. Mas então, voltando a falar, né, doutora Alex, então a gente está lá vendo que no norte, né, no hemisfério norte, a gente realmente está com essa parte do tempo mais escuro, mas aqui o nosso não, né? Aqui a gente está na época do verão, no tempo onde o dia está mais solar, mais iluminado. E aí as pessoas estão celebrando algo que é exatamente o oposto, ou seja, criando dissonância cognitiva nas nossas crianças, que estão celebrando algo que está totalmente o oposto, né? Nós estamos, assim, só de falar na questão do clima, né, do tempo, nós estamos na temperatura e no ambiente mais solar do tempo, do ano. E aí eles estão celebrando o tempo mais trevoso, mais escuro. Então, isso já traz um componente adoecedor. Fora o que é o símbolo que está ali por trás, né? O tipo de saudação que aquelas entidades e aquelas figuras, quando você se transforma, por exemplo, em uma caveira, em uma bruxa, o que isso você está trazendo para você. E a gente viu, infelizmente, muitas pessoas aqui no Brasil celebrando algo que não está nem de acordo com o nosso tempo, com a nossa cultura, com o nosso clima. Então a gente está vendo que tudo isso muito perto e muito próximo aos acontecimentos que o senhor acabou de falar aí, que para a gente foi muito assustador, né, o 7. O que me chamou muita atenção no 7 de outubro foi a prática, né, de rituais pagãos, né? As vítimas, elas foram trucidadas, né? Foi até um termo que eu vi o chanceler israelita usando, que é real, concordo com ele, né? E dentro de uma prática pagã, né? Inclusive os próprios bebês que foram, né, imolados, né, como Morlock, né? Nós temos que lembrar que Gaza é a antiga Filisteia, né? E era comum naquela região essas práticas, o estupro, né, o sacrifício de mulheres grávidas, que o ventre foi aberto, tiraram o bebê, que mataram o bebê na frente, quer dizer, toda uma situação, né, Lana, que ela é dentro de uma prática ritualística, né? Porque não é um inimigo, porque não era um militar, né? Eram civis. Então, eu não tenho como dizer que eu odeio, né, um civil, né, sendo militar como eu fui, né? Então não tem essa de você odiar um civil, isso não existe, né? Em nenhuma parte da história humana, né, tirando o genocídio de Hiroshima e Nagasaki, tirando o Holocausto que aconteceu na Alemanha, né, você não tem o civil sendo hostilizado. O civil geralmente é protegido, inclusive, né, ele é evacuado das situações de conflito, né, como nós estamos vendo o cuidado de Israel na tentativa de evacuar o povo palestino,
que tem sido impedido pela ação do Hamas, né? O Hamas não tem permitido que as pessoas se afastem da zona de conflito para que realmente militares se enfrentem, né? Então, se o camarada defende a bandeira A, ele quer ensupapar a bandeira B, é justo que ele se apresente em campo e o pau come ali e vamos resolver isso no tapa. Que, infelizmente, no século XXI, isso está muito comum. Nós temos 7 guerras lá, né, em curso. Sim. E o mais surpreendente disso tudo é que a gente, quando observa o que está acontecendo no Brasil, os posicionamentos do Brasil são assustadores, né? A gente vê uma defesa diante do que o senhor colocou, que é você ter práticas pagãs dentro de um momento que seria de celebração de paz, né? Ou seja, você tem civis celebrando a paz entre os povos e eles são daquela maneira atacados. E a gente está vendo que essa prática vai aumentar e vai realmente reverberar em todo o Ocidente, porque nós somos os infiéis. E as pessoas precisam entender que quem está do outro lado, ele tem essa noção de que todos nós somos infiéis, e por conta disso devemos passar pela mesma situação que no dia 7 de outubro aqueles 200 e poucos judeus tiveram que enfrentar. Então nós temos que ter esse entendimento e preparar não apenas a nossa questão emocional, espiritual, mas também fisicamente, né, professor Alex? A gente precisa entender que é uma guerra também, já aqui no nosso país. Doutor Alex? Exatamente, Ivone. É uma época pior espiritualmente do que Sexta-feira Santa. Essa época agora, a gente está realmente vivenciando um ataque espiritual sem precedentes e temos que ter essa fortaleza. Doutor Alex, o senhor está aqui? Tô aqui no som, porque acabaram de congelar a minha imagem aqui. Eles congelaram a minha imagem, né? Mas graças a Deus a tua está operante, né? Ótimo. E é isso que nos importa, né? Então, vamos lá, vamos pegar o impacto dessas 7 guerras, né? Em especial, né, essa de Israel, na cabecinha das pessoas, né? Deixa eu te dar alguns dados para você poder destrinchar comigo. Sim. Na Europa, eu vi algumas manifestações em algumas cidades, que inclusive eu estava nelas na época, né, dessas manifestações. O nível de insegurança, né, ele começou a ser crescente, chegou ao ponto, né, não só de você me aconselhar, mas outras pessoas, inclusive, me aconselharem a retirada da minha barba, porque a minha genética grita, né? Então, automaticamente, eu fico cada vez mais próximo, né, do ancestral, né, de um ancestral ali, né? Eu tenho até que fazer o exame, falei para a Carla Giovanna, de ancestralidade, né? Porque cada dia que passa eu fico mais parecido com a galera. Então, o negócio é sério. A ancestralidade está gritando, né? Tem alguma coisa gritando aí no meu DNA aí forte em cima desse processo, né? Mas eu entendo que o mundo está de cabeça para baixo e todo mundo quer resolver as coisas no tapa. Tá desse jeito, né? Você não vê movimentação no planeta de pacificação e entendimento. Isso até nos lares, né? O aumento dos casos de feminicídios, o aumento dos casos de aborto, o aumento dos casos, né, de latrocínio, né, de assassinatos, né, de pessoas, né, não conseguindo conviver no contexto familiar e social e optarem pelo suicídio, ok? Então, tudo isso está acontecendo. Então, qual é a leitura que você faz, né, a respeito desse tempo e dessa desordem nas pessoas? E como é que você entende que a gente poderia, de alguma maneira, se apresentar, né, para efetivar uma ação de contenção, contingenciamento, né, de correção em cima desse processo, de prevenção, se é que dá para prevenir alguma coisa na altura do campeonato, e até de pós-venção, porque é a Praia da Logo, né, era um encontro que você ia lá, né, o Sebastião Ferreira, meu amigo, publicou o Colapso comigo, estava lá, tirou um monte de fotozinha, participou de podcast, faltou só a doutora Lana lá na Argentina, mas o pessoal da Logo estava todo lá na Argentina, né? Então, como é que fica a tua leitura em cima disso, Lana? Então, o que nós falamos e que a logoterapia ela traz esse sentido é o seguinte: o desespero ele é uma equação que o Viktor Frankl fez perfeitamente. Desespero é igual a sofrimento sem sentido. Então, a nossa dica hoje é para você que está passando por esse sofrimento inevitável. Nós estamos aí com 7 guerras no mundo, né, onde dói no outro. Se você for uma pessoa, né, no mínimo emocional e ainda estar humana, você vai sentir essa dor. E isso é um sofrimento inevitável. Mas você tem, para não entrar no desespero, é encontrar o sentido diante desse sofrimento. Algo que só você pode responder. E aí nós estamos, inclusive, à disposição para juntos, né, a te auxiliar a encontrar qual é esse sentido.
né, que só você pode fazer e realizar, por ser único e irrepetível no mundo, nós temos esse chamado. E o mundo está nos convocando, né, doutor Alex? O senhor tem uma convocação gigante por toda a sua experiência, por todo o seu know-how, por todo o seu conhecimento, não apenas dentro da área da saúde mental, mas também do campo espiritual. O senhor já fez essa união, né, da psicologia com a teologia e a ciência, que isso é o que há de mais atual e mais moderno. Hoje a gente tem que entender que a gente tem que olhar o ser humano com essa capacidade, né, essa tridimensionalidade que o Frank muito bem colocava, que nós somos seres bio, psico e espiritual. E é somente nessa dimensão noética, nessa dimensão espiritual, que a gente pode acessar o nosso sentido, que está ligado aos nossos valores. Então, quais são os valores existenciais, essenciais, relacionais que você está tendo? Esses seus valores é que vão te salvar diante de todo esse tempo. E para isso que nós estamos trabalhando diuturnamente, como o doutor Alex era para eu estar realmente na Argentina, participando de congresso, lançando livro da logoterapia, falando sobre esse momento, em busca de uma psicoterapia voltada para este momento, né? Esse momento de profunda ebulição, mas também de muita possibilidade. Porque do mesmo jeito que a gente tem essa crise, a gente pode criar mais alternativas e valores para cada um de maneira individual e única, que é como enxergamos cada um. E o seu papel é fundamental de levar essas pessoas, né? Aquela voz que clama no deserto diante de acontecimentos maus. Mas a gente... Uma coisa, Lana, para a gente pontuar aí, né? É justamente estarmos no século XXI com comportamentos bárbaros, né? Então, a gente está no século XXI agindo, né, como se estivéssemos lá atrás, antes, inclusive, da época de Jesus. Né? É como se estivéssemos há 2.000 anos atrás. Né? Há 2.000 anos atrás, ou como diz o Raul Seixas, há 10.000 anos atrás. Né? Eu vivi há 10.000 anos atrás. Então, quando a gente olha o cenário atual, né, ele é surpreendente porque nós evoluímos muito tecnologicamente. Né? Eu creio que nós já estamos, de fato, vivenciando o salto quântico. Né? Ele é real, eu vejo isso, eu vivo isso, eu percebo isso. Né? Por exemplo, eu entrei na Europa e eu fiquei surpreso que eu fui identificado uma única vez. Né? Por que eu fui identificado uma única vez? Porque fizeram o reconhecimento facial meu e da tenente. Então, eu transitei por 5 países, eu transitei, né, diversas vezes por vários e vários aeroportos, estações de trem, né, que a gente se movimentou muito, né, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, por causa das agendas, ok? E em momento algum, foi nos pedido a documentação para identificação na área que nós estávamos adentrando, né? A não ser na saída, quando estávamos saindo do porto, né, para o Brasil, e ao chegar aqui no Brasil. Né? Mas todo o reconhecimento nosso se deu facial. As câmeras espalhadas pela Europa, elas registraram a minha passada na Europa. Olha só, coisa interessante. Eles sabiam aonde eu estava, né, o que eu estava fazendo, ok? Então, isso é algo surreal, é incrível, né? Incrível a gente pensar que nós já estamos num sistema de controle total. Não é parcial, tá? Total. Olha o que eu estou dizendo, isso é sério, controle total. E no meio de tudo isso, nós temos um descontrole absurdo, que são as guerras, né? Que aí as fronteiras, né, elas são rompidas, ok? E você tem a selvageria humana se manifestando numa época em que se fala, né, de paz, que se fala de aquecimento global, que se fala de manutenção da espécie, e na realidade o que a gente observa, né, é todo um culto, como foi o caso do próprio Halloween, né, para a treva, né, para a perda, para a destruição, para a morte, né? E as pessoas, de alguma maneira, capitalizando isso, seja no campo, né, de como se fosse um jogo de futebol, né, que é um absurdo, você ter torcida organizada, só a misericórdia, não é isso? É o que a gente tem visto, ok? E toda uma alienação social, tipo, né, como não aconteceu na minha vizinhança, né, não é meu problema, mas veja, o Rio de Janeiro, onde eu moro, Campo Grande, logo em seguida, nós tivemos 35 ônibus queimados e um trem destruído, ok? Com prejuízo de milhões de reais por contribuinte, e ninguém se importou. Como ninguém está se importando com o que está acontecendo nas 7 guerras, porque, na realidade, não me atingiu. Atingiu aqui a minha região. O meu filho ficou impedido de se locomover, né? Nós pedimos, inclusive, que ele ficasse em casa. Ele tinha que fazer um serviço para mim que eu disse, não faça, porque nós vamos aguardar que o cenário mude, para só então a gente se movimentar. Mas, na realidade, né, a situação está muito estranha. Por quê? As pessoas estão sem compaixão. Elas não se compadecem por aquilo que está acontecendo com os outros. Você citou o vento de São Paulo, é mais um exemplo. Não é isso? Aconteceu, né? Gerou o que gerou, e ninguém se importa. Né? A questão lá do sul,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul também estão passando por problemas graves e ninguém se importa, né? Então, o nível de importância é quando a água bate no meu pé. Por que nós estamos tão egoístas, Lana? Então, por conta exatamente do que a gente estava falando, principalmente no início, né? Essa dissonância cognitiva que vem sendo implantado nas agendas, principalmente da formação, da educação do povo brasileiro e do ocidental, né? Trazendo exatamente alguns discursos que ressoam completamente contraditório. Ou seja, você está celebrando algo que é de um dia mais escuro no lugar que está acontecendo um dia mais claro. Você está celebrando a morte como se fosse uma festa de alegria, ou seja, criando essa dissonância cognitiva nos nossos jovens desde as mais tenras idades, ou seja, vemos como uma programação, uma grande programação de alienação mesmo, para que essas pessoas, ao enxergarem as coisas, não sejam nem mesmo impactados. É o que nós estamos vendo. Você vê pessoas que não conhecem, por exemplo, o próprio estatuto do Hamas. Você vê a comunidade LGBTQ+, defendendo um grupo que, para eles, esse pessoal tem que ser exterminado. E a gente está observando um movimento em todo o Ocidente defendendo esse tipo de ser no mundo, né? Um ser no mundo que ele é tão intolerante que ele só aceita se você o aceitar totalmente, ou seja, não existe democracia na faixa de Gaza onde eles dominam, é a Sharia. E o que é a Sharia? As pessoas escutam, mas elas não compreendem. Então nós estamos aqui vendo pessoas cada vez mais, os nossos jovens, as nossas crianças, que o senhor fala muito bem, né, inclusive de como eles votam, né? Mesmo que eu questione um pouco o tipo da votação que existe no nosso país, né? Nosso país não é tão tecnológico quanto o Japão, e lá é tudo na cédula. E aqui não, é a coisa mais perfeita, que é a nossa urna. Mesmo que, sem questionar isso, os nossos jovens que estão decidindo, né, o nosso futuro, eles estão totalmente envolvidos nesta agenda, né, nessa agenda onde a alienação e a dissonância cognitiva é completa, é total. E isso gera todas essas aberrações que nós estamos presenciando. A falta de empatia, a falta de compaixão, a falta do olhar do outro, a falta do cuidar do outro. Eu vi aqui alguém colocando, uma seguidora sua, colocando que nós devemos orar muito para que a gente possa salvar as nossas almas. E eu acho o seguinte, concordo, nós precisamos de muita oração, mas dentro da própria palavra existe uma coisa que é a ação. Nós precisamos tomar ação, nós precisamos orar, nós precisamos contactar o nosso coração e ir em ação para o mundo. Nós estamos aqui exatamente alertando a todos vocês que vocês têm um sofrimento com sentido e vocês têm que descobrir qual é o sentido para essa época, para esse momento onde nós temos 7 guerras no mundo. Qual é o teu papel? Qual é o teu valor diante disso? Nós estamos aqui... Lana, olha só. Nós podemos falar aí que são 7 pontos de sacrifício. Tá? Você tem isso acontecendo na África, você tem isso no leste europeu, você tem isso no Oriente Médio. Tá? Coincidência ou não, tá? São pontos, né, sacrificiais. E é uma coisa que eu já estudo há algum tempo, né? E a gente busca compreender o que está em curso, né? Porque são cotas de sangue, né? Então, quando você vê, né, pessoas sendo mortas dentro de um processo, né, que envolve raiva, desejo, vontade, né, você tem aí entidades presentes que elas recebem essas almas em cálices, né? São cálices, né, desse sangue que vão ser sorvidos, né? Né? E nós temos muito pouca, né, compreensão nesse tempo das pessoas da gravidade do que tudo isso significa. Né? Por exemplo, o que você falou, alguém vai lá e está cultuando a escuridão em vez de cultuar a luz. Ele está fazendo uma escolha. Por mais que ele ache que não tem nada a ver, e a gente chegou numa época, né, onde todo mundo diz não tem nada a ver, o resultado é tudo a ver, porque nós só estamos vendo a escalada de violência, a escalada de barbárie, né? E uma grande dificuldade das pessoas, né, de compreender o que de fato nós estamos enfrentando. Né? Como se houvesse uma narrativa e houvesse uma ação negacionista. Né? Então, as pessoas negando o fato de que uma coisa é uma coisa e que outra coisa é outra coisa, e que, na realidade, tudo está virando angu. Né? Que aqui no Rio a gente tinha o angu do Gomes, né? Era um bendito do angu que tu botava tudo dentro ali, até parafuso, né? Que botava no angu do Gomes. Então, você tinha prego, você tinha um monte de coisa ali dentro do bendito do angu. Então, as pessoas estão comendo qualquer coisa, ok? Sem ter noção da gravidade do que tudo isso significa, o quanto isso impacta nas nossas vidas.
psicologicamente, Lana, né, qual é o impacto disso agora? Né? Por quê? O Bruno teve, né, uma crise, né, emocional que desencadeou um problema físico. Mas não está acontecendo só com o Bruno, a gente sabe que isso está acontecendo aí com milhões de pessoas agora, nesse momento, no planeta. Nós temos muita gente adoecendo de maneira psicossomática. Né? Então, a mente dele, as emoções dele, estão causando dano ao corpo dele. Né? Então, como nós vamos, de maneira bem efetiva, bem clara, né, e objetiva, lidar com esse desafio? Porque, por exemplo, nenhuma dessas guerras está dando sinal de que vai acabar na virada do ano. Não vai acabar. Nada disso aí vai acabar em dezembro, dia 31 de janeiro, na virada do ano, não vai acabar. O que vão fazer com o Brasil no dia 15 de novembro pode também nos dar uma virada de ano bem difícil, né? Que a gente nem pensa no que pode, de fato, ser, a partir do dia 15, o país, por conta, de novo, de um comportamento semelhante, talvez, de alguns, como foi o do bendito 8 de janeiro. Né? Então, como lidar com todos esses desafios e não pirar? Como é que a gente não pira? Então, primeiro é tentando exatamente encontrar o sentido da sua vida, né? Isso é o que eu acredito como a melhor do caminho para a tua sanidade mental. Você quer manter a tua sanidade mental, encontre o sentido por qual você existe. O sentido, ele está aí no mundo, esperando que você venha e realize. Voltando um pouquinho para esses 7 pontos de sacrifícios, né, doutor Alex? A gente sabe que a gente tem 2 forças muito reais no mundo, né, na existência, e que esses ataques ao Criador, porque quando você ataca crianças, degola crianças, você na verdade está exatamente tentando trazer ao Criador dor e sofrimento, porque a criança é aquela fonte mais próxima, né, do Criador, da criação, e mais pura. Então foi um ataque direcionado basicamente ao Criador. E temos que ser o quê? Nós temos que ser servos dele aqui, né? Ou seja, nós temos que pregar toda a verdade da justiça que está acima de todo esse mal. Esse mal, ele é real, ele existe, é um ataque direcionado, e nós temos que sermos verdadeiros guerreiros, né, da luz, e travar essa guerra. E a guerra mental, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa batalha diária, né, que seja nos consultórios ou aqui nesse momento nessa live, é fazer com que você entenda que o ataque emocional, ele pode vir daquilo que você não quer ver, ou seja, as suas próprias patologias, né? Você não aceita determinado processo de sofrimento ou de patologia que você tem, né? A tua inveja, a tua gula, todos esses pecados capitais, né, que a teologia apresenta, são psicopatologias que estão aí e que às vezes a gente não quer encarar, né? Então a gente vê muita soberba, a gente vê muita arrogância, a gente vê todo esse tipo de maldade, né? Esse crescente... A gente pode chamar, Lana, de desvios de caráter, né? Isso. A gente tem que lembrar que Salomão diz que se eu educo a criança no caminho certo, né, ele, de 0 a 7, né, nem na idade adulta ele se desvia. O que nós temos visto é nossos jovens desviados do certo. Isso é real. Né? Nós estamos vendo nossos adultos desviados do real. Isso é certo. Nós estamos vendo nossos velhos desviados do real. Isso também é certo, é o que está acontecendo. Então, esse desvio significa o quê? Que houve uma falha de 0 a 7. Houve uma falha de 0 a 7. Essa falha, né, ela está dentro da estrutura, né, familiar, ok? Porque as pessoas acabaram reproduzindo padrões comportamentais, né? Como é o caso das lives que nós já fizemos aqui sobre o abuso sexual, o abuso psíquico, ok? De todo esse fomento, né, de destruição, de maldade, ok? Então, tudo isso aí está dentro, né, de um enredo, vamos assim chamar. É um enredo, é uma cena, né, é um filme de terror, né, eu diria que o século XXI, né, ele está se desenhando, né, para ser um século mais difícil do que o século XX, bem mais difícil, né, porque a gente começou o ano, né, a gente começou, né, a virada de século já com um monte de pepino explodindo. Essa que é a grande verdade, né? E não parou mais. Se a gente fizer uma retrospectiva, né, desses 23 anos, nós só vamos ver pepino, é só pepinaço, é o que está acontecendo. Então, como gerir isso? Né? Como é que você pensa em gerir isso daqui para frente? Porque nós temos que atravessar o século, né? O resgate, a expectativa é que ele venha a qualquer momento, mas isso pode também não acontecer no presente século e a gente ter de novo uma idade das trevas entre nós, como já aconteceu na Idade Média. Né? Nós tivemos séculos de treva, não foi um ano, não foi 2. Né? E eu estava outro dia, né, tentando buscar na memória e na história um período de calma no planeta. Tu sabe o que eu descobri? Que nunca existiu. Nunca existiu. Sim. Nunca houve um período de paz. O que a gente mais ou menos imagina que a gente teve, né, foi depois da segunda G, a gente teve acho que uns 30, 40 anos um pouco mais
tranquilo, né? Talvez eu tenha até pego alguma coisa relativamente tranquila, o senhor deve ter pego também um pouco, né? Um tempo um pouco mais tranquilo, mas realmente paz, tranquilidade, para quem vive principalmente no Brasil, né? Onde tem tanta violência, onde tem uma desigualdade absurda, onde tem um processo extremamente perigoso na questão da formação, né? Que a gente está vendo um declínio cada vez maior, isso é assustador. Nossos jovens, eles hoje, acabei de ver a prova do Enem, né? Cada vez mais apresentando conceitos extremamente perigosos, é muito triste a gente perceber isso, e para onde está indo o nosso papel de educador, né? Porque a gente, quando faz psicoterapia, a gente faz a psicoterapia educativa, onde a gente mostra e busca que eles desenvolvam os seus valores, né? Os valores criativos, ou seja, descobrir o que é que você faz de melhor e fazer ele em excelência. A gente busca orientar para que você tenha um cuidado de uma maneira total, né, no teu corpo, você se exercite, que você beba bastante água, que você tenha uma alimentação saudável, mas como essas coisas, né, doutora Alex, se hoje todo tipo de alimento, ele está transgênico, a gente está vendo um déficit terrível na alimentação, ou seja, na cognição dos nossos jovens. Crianças que estão sendo alimentadas por miojo, biscoito recheado e refrigerante. Então, assim, quando nós pegamos essas crianças que já adultos, o precipício que eles estão é gigante. Né? Alô? Oi, tô te ouvindo. Oi, é que entrou alguém aí. Então, eu só acho que a gente precisa urgentemente se unir em força-tarefa, né, de tentar resgatar o ser humano na sua dimensão espiritual, noética, a nossa dimensão corpo e mente de uma maneira mais efetiva. E para isso nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui no canal Lente Interior, o canal do Dr. Alex, diuturnamente tentando trazer para vocês essas mensagens, essas orientações e principalmente mostrando para você que você tem um sentido na vida e que ao executá-lo, você transforma não apenas a tua existência, mas de todos ao teu redor. E aí, Lana, vem algo muito importante que a gente tem que pontuar, né? A vida é o que você faz dela. Sim. A vida é o nível de percepção que você tem dela e a vida é o resultado da tua história em movimento. Ok? Então, quando eu ganho essa compreensão que ela é filosófica, né? Ela é antropológica, ela é sociológica, ela é psicológica, né? E aí a gente pode botar os lógicas, até tecnológicas em cima disso, eu compreendo que é o seguinte, né? Não deveríamos estar do jeito que estamos, fato. Não deveríamos, ok? Porém, estamos, outro fato. Então, o que temos que fazer? Rápido. Núcleo de acolhimento humano. Isso é para ontem. Igrejas, né? Tem que se voltar para isso. Né? Ortodoxa, protestante, né? Católica, elas têm que entender o papel delas nesse momento de total desequilíbrio social. Nós estamos à beira de uma convulsão social. Né? Por quê? O mundo polarizou. O mundo está polarizado. Tem uma galera que está de saco cheio e uma galera que cheio já está o saco dos acontecimentos. Né? Então as pessoas já estão compreendendo que elas não querem a situação A e alguém quer empurrar a situação B. O resultado disso é confronto. A gente viu aqui o jogo do Fluminense, né, com o Boca Juniors, que foi terrível. Terrível o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Terrível. E eram esportistas. Como é que pessoas que curtem o esporte, eles se comportam como animais selvagens e eles se machucam, se agridem em cima de uma competição esportiva? Aconteceu. Você vê que isso nem foi explorado na dimensão que deveria pela mídia, mas deveria ser explorado. Porque as pessoas dizem, gente, olha quanto ódio. Por que a galera está se odiando desse jeito? Ok? Mas está se odiando. E detalhe, eu só preciso ver você com a camisa diferente. Eu só preciso ver você com uma barba, né? Eu preciso ver você com um chapeuzinho, eu só preciso ver que você está com um turbante, eu só preciso ver que você está diferente de mim. Isso já é suficiente para a gente começar a se agredir. Então, isso deve ser uma programação mental. Sim, uma programação. Isso vem, né, ganhando força na minha cabeça, né, dentro de um processo de programação mental, porque não é normal. Por exemplo, eu vi um caso essa semana, né, infelizmente, de uma pessoa que foi lá e resolveu parar de enxergar. Né, num bendito aeroporto, ela foi lá e resolveu arrancar da órbita ocular dela o que ela tinha lá, que eram os olhos. Olha Sim. só, isso é normal? Eu vi hoje, me mandaram, né, que eu ainda estou digerindo, um rapaz que fez um surto, pegou um transeunte de rua e liquidou a vida dele. E ele estava com uma criança, esse que liquidou o transeunte. Percebeu? Então nós estamos vendo muitos casos de rompantes. Do nada, as pessoas estão, né, se agredindo, se machucando, ok? Mas numa proporção de que simplesmente eu estou no ambiente, você está no ambiente e eu não suporto a tua presença no ambiente. Isso já é suficiente para a gente começar a se machucar. Isso seria uma programação mental?
Sim, uma programação que a gente, quando vai estudar, a gente percebe que tem mais de 200 anos, ou seja, isso não é de agora, né? Essas elites, elas trabalham com essa programação, principalmente na separação, é homem contra mulher, mulher contra o homem. Hoje você vê a maioria de canais ditos Red Pill, movimentos onde os homens ficam contra as mulheres contra os homens no feminismo. Você tem toda essa programação, esse feminismo que foi destruindo a família, destruindo as famílias. Consequentemente, você vai destruindo as crianças e a geração futura, e isso com um objetivo comercial, né? Sempre foi para dividir, para dominar. E hoje é o que está acontecendo. Então, hoje nós temos as questões religiosas, né? Então, eu acredito que o meu Deus é maior do que o seu Deus, e por conta disso eu posso matar, degolar e agir dessa maneira para lhe exterminar quanto raça e espécie. E muitos dizem que isso é em nome de Deus, quando na verdade a gente tem absoluta certeza que isso é uma grande programação de domínio, absolutamente comercial e de domínio, até porque essas pessoas que encabeçam isso, você sabe que eles estão cada vez mais com mais luxo, com mais dinheiro e com mais poder. Essa é a dinâmica do que nós estamos. Na realidade, Alana, né? Quem faz a guerra não vai para a guerra, né? Sim. Quem faz a guerra não está dentro do ambiente da guerra. Isso que a galera tem que entender. Eu fui militar e eu sempre ficava, né, questionando, né, da onde partia e por que não estavam ali na frente. Ok? Então, eu sempre fui um ser pensante, né? Então, por ser pensante, a gente passava para questionar, né? Por que disso? Talvez por isso eu me envolvi com a psicologia, fui buscar psicologia ainda, quando estava dentro das Forças Armadas, porque eu queria entender por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estavam acontecendo. E é muito importante as pessoas despertarem do sono, tá certo? Eu entendo que agora é uma hora de despertar, né? Não dá para despertar todo mundo, nós sabemos disso, mas nós somos aqui um pouco mais de 50 que estão aqui na live, né? Tá aparecendo quantos para você aí? Nós estamos em 277. Olha só, coisa boa, né? Então somos mais que 50. Podemos, inclusive, para ter mais pessoas, basta que você vai e compartilhe, né? Então você vê, então nós somos mais que 50, né? Então eu não consigo me ver, você não me vê, isso é sugestivo, né? É o momento real, né? Eu estou quase virando, né, um para-espírito dentro do processo, circulando aí pelo planeta, só misericórdia de Deus. Me ofereceram, Lana, eu vou virar um holograma, hein? Eu vou virar um holograma, vou falar em mandarim, vou falar em hebraico, vou falar em alemão. Daqui a pouquinho você vai me ver falando num monte de idiomas. Você vai dizer, meu Deus, como é que ele aprendeu tudo isso? Virei um holograma, virei um holograma. A coisa tá evoluindo, você vê, né? Eu vou virar uma entidade holográfica. Só a misericórdia de Deus, né? Mas observe que o que está acontecendo, né? Ninguém, olha o termo que eu estou usando, hein? Que é grave, ó. Ninguém, quando eu digo ninguém, isso está envolvendo você e eu. Está envolvendo o Bruno, está envolvendo Carla Giovana. Ó. Ninguém tem noção do tamanho desse iceberg. E o Titanic já bateu. O Titanic já bateu no iceberg. Compreendeu? A galera tá fazendo festa no convés, ok? O pessoal tá brincando no salão. O impacto já aconteceu, o casco já lascou e a água já está entrando. Pergunta que não quer calar a doutora Lana. Por que nós não estamos correndo para os barcos? Porque nós não, por causa exatamente da nossa inação, né, doutor Alex? O brasileiro, principalmente, ele é aquele que resiste a sair da sua zona de conforto. Ele é aquele que não foi educado, né? Ele não tem essa educação do sobrevivencialismo, de você se proteger, de você realmente cuidar da sua saúde, do seu bem precioso que é a sua vida. E essa acomodação, que eu acredito que seja cultural, né? E também temos um pouco disso na nossa ancestralidade, né? O povo brasileiro, ele é um povo muito passivo, né? Não é pacífico, hein, gente? Muita gente diz que o povo brasileiro é muito pacífico, e não é. Ele é um povo passivo, e ele foi colocado muito isso, né? Então nós vemos hoje a nossa água, né, com muita contaminação, que faz com que as pessoas realmente não consigam despertar, que não consigam se movimentar, que consiga despertar desse caos, né, e neste processo consiga enxergar. Você vê que é muito fácil você manipular a nossa sociedade, onde a ciência, ou a falsa ciência, ou a ciência do engano, prega e as pessoas acreditam piamente, né? Nem mesmo questiona sobre questões de tempo de produção, tempo de qualidade, tempo de teste, tudo isso foi relativizado porque as pessoas simplesmente, elas são passivas. E a gente precisa estar aqui chacoalhando, junto com essas quase 300 pessoas, nessa
terça-feira para chamar vocês para despertarem, para que vocês consigam perceber que você é que realmente pode fazer algo por você. Inclusive, né, doutora Alex, na própria psicoterapia é o que nós mais falamos. A psicoterapia é um fator decisivo quando o paciente quer. Deixa eu até aproveitar esse grupo aí, deixar já o zap da nossa imersão de Cunha, né? Gente, vamos estar em Cunha presencialmente 18, 19, agora, semana que vem, né? Temos algumas vagas ainda. O zap é o 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, e aí você diz, eu quero ir para Cunha, né? E aí nós vamos passar para você como é que você vai estar em Cunha comigo presencialmente, junto com a tenente Carla Giovana, que a gente vai estar abordando essas questões de uma maneira mais direta, né? E temos uma expectativa em breve, podemos estar no Recife, com a doutora Lana, né? Ela falou que vai fechar a Praia da Piedade, vai colocar uma lona, o Bruno lá, para a gente poder comer churrasco, cerveja sem álcool, tudo por conta do Bruno, vai comemorar o nível, né? São 50 anos, Lana, 50 anos em janeiro? Isso, 50 anos. Eu digo que estamos completando 120 anos, eu e o Bruno juntos. Para você ver, né? Então é um bom motivo, né? Um bom motivo para poder gastar aí, né? Os reais dele aí, botar os reais dele na praia, botar na praia aí os reais. Né? Vamos trazer o doutor Alex aqui para a gente estar andando de jangada, já tomando uma aguinha de coco, Jesus, com a tenente Carla, que é daqui. Só misericórdia, não, só misericórdia, só Deus, né? Mas aí eu vou pegar esse teu gancho da não preparação, sabe o que eu vi em Portugal? Sim. Portugal viu o seguinte, né? As crianças passando o dia inteiro na escola. Olha só. Sabe o que eu mais vi em Portugal? Laranja em outubro. Não dá laranja em outubro em Portugal. Olha só, hein? Sabe o que eu vi na Suíça? Eu vi a Suíça dando 5 férias para as crianças, para estarem junto com as suas famílias. Olha só, hein? E numa das passagens da escola, eles passam uma semana longe das famílias num acampamento. E são treinados. Sabe o que eu mais ouvi na Suíça? Eles distribuíram remédio para ataque nuclear. Agora, quando eu estava lá. A população já recebeu remédio para ataque nuclear. Sabe o que eu vi na Alemanha? Olha, eu vou dizer que eu vi na Alemanha. Eu vi o povo alemão gritando de dor, porque não aguenta mais sustentar quem não quer trabalhar. Isso é a Alemanha. Sabe o que eu vi na Espanha? A galera trabalhando para conseguir pagar o almoço e a janta. Lana, a Europa quebrou, faliu. Ela está urrando de dor. Compreendeu? É um urso. A Europa é um urso ferido. Ok? Sabe o que aconteceu com essa guerra da Ucrânia? Eles estão sem munição. Você sabia disso? Que a Europa não tem munição? Se acontecer alguma coisa em solo europeu, eles não têm munição, eles não têm capacidade de produzir munição para uma resposta, né, operacional, só vai sobrar artefato nuclear. Esse é o quadro da Europa. E o que eu fico mais surpreso é nós, na condição de brasileiros, né, não termos essa visão de fato. Compreendeu? A gente não tem, a gente até tem ela de direito, porque hoje, né, infelizmente, né, depois do último pleito que aconteceu brasileiro, né, ele passou a ser mais antenável do que era, né, justiça seja feita, o nível de alienação, né, ele diminuiu, né. Glécia, fica tranquila, eu vou virar um holograma em breve, fique tranquilo, isso deve ser treinamento da plataforma, você vai me ver como holograma, não se assuste quando você me vê como holograma, você vai entendendo? Não me clonaram não, é cortesia da tecnologia para mim, inclusive eles querem me transformar numa inteligência artificial, Lana, me fizeram esse convite, hein, eu vou virar uma inteligência artificial, olha só, hein, é grave, né, porque querem um terapeuta para cuidar da inteligência artificial, porque a previsão é que ela vai surtar. Olha só, você sabia que a inteligência vai surtar? No 19G, ela entra em crise, Lana. Ela vai entrar em crise em 19G. E eu já vou virar um terapeuta, olha só, para inteligência artificial. Acredite se quiser, está em curso. O negócio é grave. O Antônio está dizendo que eu não quero aparecer. Não é verdade, não, Antônio. Apesar que a doutora Lana, é melhor você ver a doutora Lana do que eu. Pode ter certeza do que isso, né? Mas vejam, né? Mas de fato, o que está acontecendo, Lana? Né? O mundo civilizado, ele está entendendo, olha só, falaram aí do satélitezinho, verdade, olha só, infelizmente, é verdade, sim. Vocês orem por mim, pela doutora Silmar Dias, parece que a gente encontrou uma maneira de tirar o grafeno. A Silmar está nos últimos testes de João Pessoa, né, e você até fez live com ela, né, com o Silmar, Sim, né, Silmar é uma figura, figuraça. Maravilha. Figuraço, e aí ela está avançando muito nisso. Eu acho que a gente vai ter o bendito do remédio, o tupiniquim, né, para essa questão nuclear, sem o iodo, que baba geral, que é o Radex, né? Ela está terminando isso também, estava em teste, né? Até ela vai fazer live comigo, acho que é amanhã,
8 horas da manhã. E aí a gente vai estar falando justamente sobre isso, desses 2 remédios que ela estava... Remédio não, suplemento. Que ela está trabalhando para combater o ataque nuclear e essa coisa do grafeno, para a gente diminuir o impacto do grafeno aí na galera que foi picado pela abelha, né? Sabendo que o grafeno não está só na picada da abelha, tá, gente? Fica ligado. Nós temos isso sendo colocado em alimentos também, a coisa é muito grave, né? Muito grave, né? Então, de maneira efetiva, nós temos aí, Lana, 3 coisas que eu queria para a gente começar a finalizar, que eu vou ter que ir para uma live lá no Instagram, daqui a pouquinho. Até com o Alex Bill JR, gente. Ó, o negócio vai ficar pequeno, a gente vai falar sobre saúde mental, pirô geral, né? Em cima desse processo, né? Jorge, sugiro que você assista a live desde o início, que aí o teu nível de compreensão, né, vai acontecer, pode ter certeza disso. Se você ainda não entendeu, é porque você chegou agora ou você dormiu ao longo do que a doutora Alana e eu estávamos aqui discutindo, né, em cima disso, né? Mas eu até entendo, se você tirou um cochilinho é normal, né? Algumas pessoas, inclusive, estão conseguindo dormir com a minha voz no relógio de Salmos, no Salmo 23, né? Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, Lana, nós já chegamos a 90 mil usuários do relógio de Salmos e 40 mil no Salmo 23, olha só. Só misericórdia de Deus. Não, o pessoal está dormindo. O pessoal está dormindo. Um monte de gente lá, se você olhar, está tendo um monte de testemunho. Estou dormindo, né? Uma pessoa, obrigado, Jorge. Seja bem-vindo, querido. Tá? Então, Lana, vamos lá. Tá? Pontua para nós, né, 3 ocorrências que você entende que são primordiais nesse momento. A Glécia falou que está dormindo com o relógio de Salmos, graças a Deus. A minha mulher, Glécia, quando eu faço o Salmo 23, a primeira vez na cama, tá todo mundo roncando, eu e ela. Os 2 já pagam, de tão treinado que tá o cérebro já, né? Mas, Lana, 3 pontos que você julga cruciais para essa travessia dentro desse momento espiritual versus esse conflito global que nós estamos atravessando. Então, a primeira coisa é você ter encontro com essa tua dimensão espiritual, a tua dimensão noética, que é exatamente onde estão os teus sentidos de vida. Isso é fundamental. Onde você encontra isso, Lana? No mundo. Ele está aí e você tem que alcançá-lo. Eu vi uma jovem falando que não consegue, está com problema no cérebro, ela não consegue, aqui nos comentários, doutora Alex, ela disse assim, é como se o meu cérebro estivesse travado, eu não acessasse ele. Exatamente é onde você tem que se conectar, né, através essa ampliação do teu espiritual, porque apesar de algo esteja embotando você, né, ou por uma questão do que a gente viu que tomou, ou por remédios, ou por conta desses componentes que estão nos nossos alimentos, nós podemos acessar a nossa dimensão espiritual. E aí, como você pode? Uma dica muito importante, através de uma meditação faz com que você consiga, né? A meditação, por exemplo, no Salmo do Dr. Alex é fundamental, então que você faça isso toda manhã, que você tenha contato com essa criatividade, ou seja, a arte pode te ajudar. A Zidane acabou de falar que o filho dela de 9 anos está dormindo com o relógio de Salmos, olha só que beleza. Isso, é muito importante, essa meditação no Salmo. Porém, é importante que você, ao meditar nas palavras do Salmo, que o Dr. Alex esteja dizendo, ditando, você também o pronuncie. E isso vai entrando nesse clima, né, de você entrar realmente numa onda de meditativa, que você vai começar a acessar essa tua dimensão espiritual, essa tua dimensão noética. E aí você vai começar, diariamente, a buscar as perguntas básicas, né? Qual é o sentido da minha vida? E aí você vai encontrar nas coisas reais do dia a dia, né? Na sua dedicação à família, na sua dedicação à sociedade, ao que você faz de melhor, com mais criatividade. Isso é hoje é fundamental. E você buscar, né, as informações para se preparar, não para temer, porque o medo embota toda a tua saúde mental. Pelo contrário, é vir para cá para que você esteja cada vez mais fortalecido, cada vez mais amparado, para que você, ao ter essa informação, saia completamente da alienação, né, doutora Alex? É um processo vibracional, né, Lana? Alguém falou agora que o celular dela está descarregando e ela está surpresa com isso, mas é real por causa da vibração. Nós temos que entender que nós estamos vivendo uma realidade, né, profética, né? Sim. E aí vamos usar o termo científico, quântico. Nós estamos vivendo um momento quântico, que é um momento profético. Esse momento profético, quântico, ele tem vibrado, e essa vibração, ela não só descarrega o celular, mas descarrega a gente. Né? Muitos de nós estão descarregados. Eu canso de ver as pessoas na rua como zumbis. Né? Literalmente, zumbi. A pessoa está saindo do módulo operatório, ok? Ela vai chegar onde ela tem que ir, porque ela está programada dessa maneira. Então ela entra no trem, ela entra no metro, ela entra no comboio, ela entra no ônibus, ela entra no avião, ela simplesmente vai, mas ela já não está raciocinando mais. E aí a pergunta é se você que está nos ouvindo já se percebeu assim e se tem alguém ao teu redor dessa maneira.
ok? Porque isso já é um estágio, ok? De agravamento de uma situação onde nós temos, né, a partir de 31 de outubro, que o Jorge falou aí, um agravamento muito grande, porque o negativo ele está vibrando com muita força. E nós temos a luz, né, agindo de maneira tímida. Entenda a luz, né? Eu, que já fiquei obscuro, porque me obscureceram. Olha só, eu estou escuro para vocês porque alguém fez isso. Quem fez isso? Alguém. Quem é alguém? É alguém que quer nos colocar na escuridão. Ok? Então, esse momento de escuridão, ele está se abatendo sobre o planeta. E você precisa entender isso. Nós temos ainda 15 minutos de luz, né? Veja, o Rio de Janeiro ficou escuro e Recife tem luz ainda. A doutora Lana ainda tem luz. O Rio de Janeiro, que sou eu, já está na escuridão aqui. Ó. Escureceu o Rio de Janeiro. A minha voz ecoa, mas a minha imagem não. Então, isso está acontecendo. Não é à toa que isso aconteceu aqui. Aconteceu aqui para a gente poder até explorar isso, você entender a dimensão do que é isso. Então, o processo do escuro já está em curso. É isso aí, Danúbia, você não está doida. O escuro já está em curso. Ok? Por quê? Há uma tentativa de nos apagar. Essa que é a grande verdade, de apagar. Ok, essa tentativa de apagar, ela é global, não é local, não é na sua cidade, não tem nada a ver com o teu vizinho. Isso está acontecendo no planeta. Então, quando você vê as pessoas na rua, né, de cara amarrada, ok? Elas enfesadas, elas estão desconectadas dela. E eu tenho dito para o meu filho, falo para minha esposa e repito para mim mesmo, né, para nós estarmos atentos, em estado de alerta. Lana, antes de eu viajar, eu sofri a lesão da perna. Ok. Só que 4 dias depois, eu estou indo levar o meu carro para a revisão, para deixar o carro revisado aqui no Rio de Janeiro, né, ali na Avenida das Américas, e contornando, uma pessoa veio e acabou com o meu carro. Entrou na traseira do meu carro e destruiu o meu carro. Há 3 dias da viagem. Ok? Isso era uma sexta-feira, né? E eu fui obrigado a ficar 8 horas para resolver o problema. E a pessoa disse para mim o seguinte: eu vi um motoqueiro. Para eu não acertar o motoqueiro, eu joguei o meu carro no seu carro. Olha só. Só que não tinha motoqueiro, Lana. Não tinha motoqueiro. Aí eu perguntei para a menina, né, quem era ela. Ela falou o nome dela e falou: eu sou estudante de psicologia da universidade que o Alex Júnior se formou, Veiga de Almeida. Aí tu sabe que eu falei para ela? Você está precisando de terapia. Você podia ter passado uma mensagem no YouTube ou no Instagram para mim, você não precisava acabar com o meu carro. Porque você precisa de terapia. Não tinha nenhuma moto. Não havia moto. Mas ela viu isso. Você entendeu? E ela jogou o carro dela com fúria. Eu estava a 40 por hora, que eu ia fazer um contorno, e ela simplesmente se acabou com o carro dela no meu carro. Mas essa frequência, esse problema, esse processo, da gente inclusive criar, né, a psicossomática explica, né, doutora Alex, a nossa mente, a falta, por exemplo, de uma boa terapia que vai nos ajudar a direcionar as nossas pulsões, as nossas energias, pode sim vir a causar uma doença, inclusive uma doença com laudo, com exames médicos, laudos de ressonância magnética. Antônio, eu estava fazendo um retorno, cara. Não pode fazer retorno a mais de 40, não, hein? Mesmo no Rio de Janeiro, cara. Não pode, não. O Antônio está tirando sarro aí da minha cara, aí, porque eu estava andando devagar, porque eu ia fazer um retorno, né? Fazer um retorno. Mas fato é, Lana, olha só, né? As pessoas não estão normais. A estudante de psicologia não estava normal. Ela viu que não existia e ela acertou o que existia, que era eu. Né? E ela foi usada para me causar um dano. Olha só, usada para me causar um dano nas vésperas da minha viagem. Olha só. Então, tudo para entristecer-me e para tentar me intimidar. Né? Então, eu sofro a lesão, eu sofro acidente do carro, ok? Tipo, olha o que tu vai fazer, hein? Eu já comecei a bagunça. Então, o que a gente precisa entender? Não se permita ser intimidado. Eu estava vendo um filmezinho que a gente postou de um resumozinho, né? Vale a pena ir lá no Instagram para vocês verem o resumo. O resumo começa com uma asa da TAP, né? Que a gente voou TAP, e de volta foi TAP. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na Europa, Lana, andando. E eu saí de cadeira de roda com mais 17 pessoas que estavam em cadeira de roda. E aí eu fui vendo a evolução, né? Quando eu peguei a muleta, quando eu peguei a cadeira de roda, quando a minha lesão ela foi se agravando. Quando eu cheguei em Madrid, a minha perna tinha 3 vezes o tamanho dela. A Carla estava apavorada. Era de madrugada, 1h da manhã. Alex, vamos embora. Eu falei, não, nós vamos cumprir o que eu me propus a fazer. Você chora e ora em cima da minha perna.
Você rega minha perna com lágrimas, Deus vai ouvir, e ele vai responder, e amanhã eu já vou estar melhor do que hoje. E foi desse jeito. E foi desse jeito que aconteceu, e desse jeito eu fui passando com dor por mais 18 dias lá. Eu já estava com dor há 12 dias. Eu cheguei com dor, ok? E eu cumpri a missão com dor. Por quê? Porque o meu entendimento, eu não podia fazer nada diferente do que eu fiz. Porque não importa o senhor, a dor do meu corpo. Porque o senhor entendeu, o senhor não entrou primeiro em desespero, que é o sofrimento sem sentido. Doutor Alex está demonstrando aqui essa equação que a gente apresentou aqui para vocês. Ou seja, ele teve todos os motivos, né? Ele teria todos os motivos para se desesperar diante de um acidente, véspera de uma viagem, diante da lesão durante o momento de dor, de sofrimento por uma perda também financeira, um dano, um susto, né? Você receber uma pancada é um susto, é um sofrimento, mas ele tem um sentido. E aí é o que nós estamos aqui querendo alertar você. Você também pode chegar nesse momento. Sair desse campo do desespero, dos desesperados, primeiro para os despertos, segundo, enfrentar o sofrimento com sentido e fazer parte desse grande movimento de, apesar das trevas estarem aí tentando de uma maneira muito contundente se projetar, né? Imagina, a treva quer se projetar maior que a luz. E por que isso? Porque eles, como as sombras, eles querem estar o tempo inteiro dominando as nossas luzes, a nossa luz interior. Então é isso, é buscar de verdade encontrar essa equação na sua vida, porque o Dr. Alex mostrou pra gente com exemplos, com filmes, com participações, o que é enfrentar essa equação de desespero que significa sofrimento sem sentido. E aí ele mostra pra gente o que é ser um desperto, é aquele que, apesar do sofrimento, consegue andar com sentido na vida. É isso aí. Lana, obrigado aí pelo carinho, né? Eu fico muito feliz em participar aqui, né, desse momento, junto com esse gigante que está aí clamando no deserto, indo para várias partes do mundo, levando uma mensagem, que é uma mensagem de esperança. Afinal de contas, nós temos uma certeza, né, doutor Alex? E essa certeza é o que nos impulsiona, que é a nossa fé e a certeza que o resgate vem. O resgate vem. Não tenho dúvida disso. Nós só temos que recolher a galera, botar dentro do barco, porque o Titanic afundou. E a galera está na água. Então, vocês nos ajudem, compartilhem aí o conteúdo, né? Fiquem tranquilos. Eu estou momentaneamente opaco, porque, na realidade, o que tem que ecoar é a minha voz. Não é a minha imagem, é a minha voz que tem que ecoar, porque quem tem que aparecer é Deus, quem tem que crescer é Deus, é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, estou muito feliz de a gente ter conseguido, né, completar essa live aqui, né, com a doutora Lana, né, colocar para vocês que Cunha espera você agora, 17, 18, 19, venha para Cunha, nós temos poucas vagas, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Você vem para Cunha comigo, ok? Nós vamos, inclusive, fazer um ato profético no dia 18, que é o dia da bagunça, né? A galera resolveu também fazer no dia 18 de novembro bagunça. Só misericórdia, o negócio tá sério. Tá difícil ver o dia que não vão fazer bagunça, né, Lana? 15 querem fazer bagunça, 18 querem fazer bagunça, 7 de outubro fizeram bagunça, 8 de janeiro, 1º de janeiro, né? 30 de outubro, cai um monte de data, né? Tá mas a gente vai sem bagunça. A gente vai estar aqui do outro lado, levando a luz. Esse é o nosso papel. E você que é do Nordeste, você, por favor, já organiza a sua caravana para Recife, né? Nós vamos estar em Recife aí, se Deus quiser, né? Nós vamos tentar alinhar com a doutora Lana aí a data, né? Tem que saber o dia que o churrasco vai queimar, pra gente poder chegar Alex, antes. Estou esperando a sua apresentação lá no nosso livro. Vai ser um e-book, hein? Ah, que bom. É benção. Tamo junto aí. Vai ser uma honra, né? Tá joia. Gente, um abraço aí. Beijo, Lana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço no Bruno. Diga que tô com saudade dele. Saudade do Bruno. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.